Olá pessoal, vamos para mais um vídeo muito interessante hoje. Hoje eu vou falar para vocês 8 passos que você precisa saber antes de começar um jejum intermitente. Vamos lá? Toda prática alimentar que vai mudar sua rotina precisa dos cuidados de uma nutricionista, pessoal. Isso é fato, tá? Porque o número de absurdos de dieta que as pessoas adotam na base do desespero é de deixar qualquer nutricionista de cabelo em pé. Então vamos entender melhor o que é um jejum intermitente, tudo bem? Então vamos lá. O que é jejum? Diz respeito à privação de alimentos. Intermitente, que para e recomeça. Tudo bem? Então agora você já entendeu o significado da palavra. Então o nome jejum intermitente quer dizer que por um período determinado você para de comer e depois você volta a comer. Você já se deu conta de que a gente faz jejum todos os dias? Pois é, nós fazemos isso quando vamos dormir. O tamanho desse jejum, é claro, vai depender da quantidade de horas que você dorme. Normalmente, para praticar o jejum intermitente, você vai estender um pouco mais essas horas de jejum, aproveitando essas que você já faz naturalmente durante o sono. Então, só que tem um detalhe. Quem começa a fazer esse jejum de uma hora para outra e da forma que bem entende, pode enfrentar uma porção de problemas. Isso é verdade. Simplesmente por quê? Porque esse jejum tem algumas regrinhas que são poucas, mas que são necessárias, que precisam ser seguidas à risca. Tá? Então já vou te explicar por quê. Então vamos entender o efeito do jejum intermitente no nosso organismo. Antes de se explicar o jeito certo de começar a fazer esse jejum intermitente, eu te convido a entender o que ele vai fazer no seu organismo. Não é simplesmente estou fazendo jejum intermitente, ponto. Então vamos entender um pouquinho. Cientistas do mundo inteiro estudam sobre a dieta intermitente sem parar. E como esse ainda é um terreno novo, eles encontraram novas informações cada vez que uma pesquisa é realizada. Então eu vou dar um exemplo para vocês com base em artigos científicos que eu escolhi, tá? Que vai falar alguns efeitos comprovados que um jejum intermitente pode causar. Então vamos pensar nos pontos positivos e depois eu vou falar os negativos. Emagrecimento. Muitas pessoas procuram esse tipo de dieta para emagrecer. Para que isso aconteça, o gasto calórico deve ser maior que o consumo de calorias. Então, no caso do jejum, a ingestão calórica é menor, por isso o emagrecimento é uma das consequências da dieta do jejum intermitente. Mas, por outro lado, se você fizer jejum e nos momentos que pode se alimentar, optar por alimentos industrializados, fast food, etc., você vai ter o mesmo resultado de não ter feito nenhuma dieta. Então não adianta fazer o jejum e na hora de se alimentar, comer qualquer coisa. Qualidade é mais importante do que quantidade. Outro ponto positivo, melhora a sensibilidade à insulina. Esse benefício acontece principalmente por causa do controle de peso, porque a gordura no seu corpo ele vai diminuir e facilitar o trabalho da insulina de levar a glicose para dentro do sangue. Outro ponto, controle da glicemia. Seu corpo ele vai entrar em ritmo de alimentação, ele vai receber alimentos nas mesmas horas, todos os dias. Só que essa rotina é boa para diabéticos, porque seu corpo vai se acostumar com horários certos para receber glicose. Interessante, né? Proteção de saúde cardiovascular. Comendo menos, você vai ingerir menos gordura, o que vai te salvar de ter problemas cardiovasculares. Isso mesmo. Olha outro benefício que essa dieta pode trazer. Redução da gordura, então, abdominal, proteção da saúde cardiovascular, diminuição de triglicérides, gordura, diminuição do colesterol, redução da pressão arterial. Então, tem sim seus benefícios. Porém, principalmente no começo da dieta, você pode experimentar alguns efeitos negativos. Hipoglicemia, tontura, náuseas, fraqueza, desmaio. Então, a maioria desses efeitos são fruto da própria hipoglicemia. Esses sintomas eles podem aparecer principalmente nos primeiros dias,
Por que, Vlamar? Porque o organismo ainda não está condicionado ao jejum. A gordura como combustível, se você come, o corpo naturalmente guarda o que ele precisa, principalmente energia, e joga fora o que é desnecessário. As células precisam dessa energia para funcionar bem e essa energia geralmente acontece por quê? Por causa da glicose. Só que quando a glicose não está disponível em quantidades suficientes, o corpo vai procurar outras fontes de energia. E uma dessas fontes são os corpos cetônicos. Então, corpos cetônicos, para você que não sabe, são substâncias produzidas no fígado, derivados da quebra de gordura que fazemos quando a glicose está muito baixa. Então, é uma maneira de conseguir energia alternativa quando o corpo tem pouca glicose. Já pensou nisso? Então, o corpo, Vlamar, ele vai usar mais gordura em forma de corpo cetônico para conseguir energia para o corpo e vai passar por um processo de cetoadaptação? Perfeito, é isso mesmo que vai acontecer. Então, no início, o corpo ele vai precisar de se adaptar à utilização de corpos cetônicos, pois além de produzir, é preciso levá-lo até onde eles precisam chegar. Então, existem algumas regrinhas para você fazer o jejum intermitente. Então, como eu já falei, para começar uma nova dieta, principalmente você precisa de um nutricionista. Não faça por conta. A comida é combustível e precisamos garantir que você esteja carregando esse combustível para viver bem. Então, no caso do jejum intermitente, pessoal, os pacientes eles aplicam o tempo que se adequa à sua necessidade. Algumas possibilidades são, vamos pensar um pouquinho, 12 horas em jejum, 12 horas comendo. Outra opção, 14 horas em jejum e 10 horas comendo. Outra opção, 16 horas em jejum e 8 horas comendo. Ou 18 horas em jejum e 6 horas comendo. Então, vamos fazer aqui uma continha. Vou dar um exemplo para vocês. Se a regrinha escolhida por vocês foram 16 horas em jejum e 8 comendo, você para de se alimentar às 8 horas da noite e fica em jejum até o meio-dia do dia seguinte. O horário para início e término do jejum vai depender muito da sua rotina. Se você é uma pessoa que prefere mais jantar ou café da manhã, por exemplo, água, chá, café sem açúcar, sem adoçante, eles são permitidos. Então, quem vai fazer vai ser você a melhor escolha. Agora, a frequência deve ser discutida sempre com a nutricionista que está te acompanhando. Tudo bem? O jejum intermitente, uma dieta low carb, ele propõe uma alimentação com baixo teor de carboidrato. Low carb significa baixo. Não quer dizer que temos que tirar o carboidrato. Tudo isso é feito de acordo com a necessidade de cada um. Tudo bem? Então nós vamos diminuir a quantidade de carbo. Existem opções muito restritas, que não há necessidade. Se você é saudável ou é portador de alguma doença, é muito importante que você seja acompanhado por um profissional. Então eu vou ressaltar aqui, são estratégias nutricionais. O nutricionista é fundamental para o acompanhamento de um jejum intermitente, até porque ele vai indicar qual o melhor tipo de carboidrato a ser consumido. Afinal, lembra, não é quantidade, e sim qualidade. Tudo bem? Então, a base desse tipo de alimentação, quem está fazendo um jejum intermitente, são as proteínas, gorduras boas, vegetais, frutas, carboidratos de boa qualidade. A diferença é que não há jejum entre si ou restrições de uma categoria. Existe um balanço nutricional para isso. Então, vamos lá? Entendemos já? Então, chegamos no 8 passos para você começar uma dieta intermitente de forma segura. Primeiro, busque fontes boas alimentares. Como eu disse, não vai adiantar muita coisa fazer uma dieta como essa se no momento da sua alimentação você comer porcariada, tá? Alimentos ricos em gorduras, açúcares, alimentos processados. Não! Devemos comer verduras, legumes, frutas e quanto mais orgânico, melhor. Não passe fome. Siga os horários com rigidez para que seu organismo se acostume com a nova rotina. Mas não passe fome. Quando for a hora de comer, coma. O corpo precisa de nutriente, mas coma os nutrientes adequados. Fique atento no relógio. Como eu disse anteriormente, você tem que ser rígido com os novos horários. A organização do tempo é fundamental para tudo funcionar bem.
Quarta opção, dica, relaxe. O estresse não vai atrapalhar sua dieta, mas a sua vida em modo geral. Se você perceber que tá ficando muito zangado, essa dieta não é uma melhor opção para você nesse momento. Tudo bem? Durma bem. Eu já comentei que jejuamos naturalmente durante o sono. Se você dormir bem, vai facilitar o processo de se acostumar com a dieta e ainda vai repor suas energias. Sexto, faça um check-up. Veja como anda a sua saúde antes de você iniciar, porque deficiência de algumas vitaminas, por exemplo, pode atrapalhar todo o processo e a gente não vai começar uma dieta segura. Tudo bem? Se movimente. Vamos lá? Fazer exercício físico é muito importante. Nós precisamos se mexer, porque isso faz toda a diferença para você chegar no objetivo adequado. E o oitavo, comece em casa. Comece a dieta no dia que você estiver em casa, que você consiga observar melhor como é que tá o seu corpo. A partir de hoje você tá começando, vai gerenciar as suas coisas. Aí você vai conseguir ter uma ordem, um cronograma melhor para isso começar. Mas vamos pensar também na contraindicação. Eu não indico para paciente que tem hiperglicemia. Se você tem hipoglicemia e pressão baixa, não é uma estratégia, perdão, gente, hipoglicemia, tá? Outra coisa, distúrbios alimentares. Em caso de distúrbios, histórico de distúrbio alimentar, o jejum é contraindicado, principalmente gestante e mulheres que estão amamentando. Tudo bem? Contraindicado para uso de medicamentos. Se você faz o uso de medicamento de qualquer tipo, então primeiro você tem que falar com o seu médico e com o profissional nutricionista para ver se realmente essa é uma melhor estratégia para vocês. Pessoal, então se a gente pensar aqui nos 8 passos importantíssimos, primeiro existe um cronograma, existe um modo correto de você fazer o seu jejum intermitente. Por favor, não pegue informações erradas. Procure nutricionista para te ajudar. Não adianta fazer da sua cabeça, não adianta iniciar um jejum intermitente sem exames laboratoriais. É muito importante que o profissional saiba como é que está o teu corpo aí dentro, como é que está, se você está com deficiência de nutrientes ou não. Então existem melhores estratégias. Não faça por conta. Existe um protocolo correto, existe uma estratégia correta, existe um modo correto de você se alimentar. Para isso, não ser acarretado problemas nutricionais lá na frente, não te dar algum tipo de patologia, até por deficiência de nutriente, não deixar com que você tenha diminuição de densidade muscular. É muito comum a pessoa que faz por conta tirar tudo, cortar tudo, perde gordura, perde massa muscular. Isso não é viável. Nós temos que ter consciência e fazer com qualidade de vida e saúde para você que quer um jejum intermitente. Então, você que me acompanhou até o final, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para as informações para você. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação, não deixa de curtir e de compartilhar.